Olá pessoal, hoje nós iremos para a segunda unidade, né, arte digital. Então, vamos falar um pouquinho da cultura de mídia, né? A cultura de mídia, a gente vê que é uma cultura dominante, né? Ela substitui todas as formas de cultura anterior, né? Por conta do foco de atenção e do número de pessoas, né, que dão atenção nessa cultura de mídia, né? As suas formas multimídia, no caso, sons, o texto, né, e imagens, elas suplantaram a cultura livresca, mas exigiram também das pessoas maior conhecimento, né, como forma de dominá-las e compreendê-las também. Tá? Então, os papéis desempenhados pela cultura de minha sociedade contemporânea, no caso, na economia, né? A economia está relacionada com a propaganda, né, que produz valores de status e consumo, né? No contexto político, as imagens da mídia produzem uma política de frases de impacto, muitas vezes sem profundidade. E nas interações sociais, né, que elas orientam a vida diária, né, e até o relacionamento das pessoas. Tá? Então, nós iremos falar do papel da mídia na arte. Né? Os meios, as produções artísticas da sociedade contemporânea, elas determinam a relação dos artistas e da própria comunidade, muitas vezes por conta da interferência da opinião das pessoas em relação à produção artística atual. E isso é muito importante, porque essa troca de informação entre produção artística e a própria sociedade, a comunidade, ela dá um momento de interatividade, né? Ela faz com que a própria comunidade interaja com a obra do artista. Isso é muito importante. E a mídia, ela praticamente favorece essa interação, né? A gente tem aqui a divisão das eras culturais de acordo com o tipo de formações histórico-sociais, né? Que a cultura oral, a cultura ligada ao Paleolítico, a escrita, já entrando na Grécia, Idade Média, a cultura impressa, né, que foi todo o Renascimento, como a gente pôde perceber, e a cultura de massa, né, cultura de mídia e cultura digital, né, que chegou. E essa cultura midiática, vamos dizer, de massa, ela começa no final do século XIX, como a gente viu na aula passada, né, que a gente falou do surgimento da comunicação, certo? Por meio desses meios, né? Que é o rádio, a televisão, o próprio cinema, né? E o computador, que chegou na era já digital, né? Como a gente pode perceber, os períodos culturais, eles não são lineares, né? E eles não desaparecem, né? Eles estão lá nessa linha do tempo, eles constituem uma linha do tempo, né? E ele apenas é um processo cumulativo, né? E muitas vezes complexo, né? E através disso é uma nova formação cultural e há formas integradoras de novos ajustes, de funções, né? Os ajustes culturais, eles favorecem uma mistura na qual todas as formas de arte elas têm uma convivência, sejam elas artesanais, tecnológicas, eletromecânicas, eletrônicas, as próprias digitais ou pós-digitais. Então, há uma integração entre essas formas de arte, né? Uma interatividade, tá? Aqui a gente vai tratar das origens da informática aplicada às artes, tá bom? E a informática ela está cada vez mais presente na nossa vida, né? E não é diferente com a produção artística nas galerias, nos museus, nos teatros, na rádio, televisão, na internet. Isso. E tudo isso, de uma forma geral, caracteriza o artista multimídia, né? Que tem uma produção criada nas animações, nas páginas artísticas, né? Para a internet, trabalhos interativos expostos em galerias de arte e museus, né? Exemplificar o museu virtual. Você pode, hoje você pode navegar tranquilamente, abrir uma página de museu e navegar no acervo desse museu, observando o que tem lá nesse acervo,
vendo informações, né? No Brasil, esse interesse ele surgiu em São Paulo, em 1960, né? Com o artista Valdemar Cordeiro e o físico Jorge Moscati, né? Eles usaram o computador na conversão de uma imagem para uma imagem de fotografia para um meio digital, isso, e depois uma impressão. Então, esse foi um marco do uso do computador com recursos digitais, na realidade, né? E o uso do computador na produção visual contemporânea, ele envolve as artes visuais e a propaganda impressa e televisiva, né? A manipulação dessas imagens deu mais surgimento aos softwares, né? E proporcionou ao artista novas possibilidades de uso, né? O computador e os meios tradicionais, a rádio e a televisão, eles passaram a ser denominados de multimeios, né? Vários meios de uso para produção artística, né? Implementação das produções artísticas. Então a gente vai falar um pouquinho agora do uso do computador pelos artistas brasileiros. A invenção do computador e dos programas de manipulação de imagem fotográfica possibilitou melhor qualidade visual nas cores e formas que apresenta. No cinema, muitos recursos digitais são utilizados nos desenhos animados, filmes de ficção científica. Como foi falado, o cinema parte do princípio que várias imagens desenhadas, colocadas, mostradas sucessivamente, elas deram origem a um movimento contínuo. E aqui a gente pode perceber um exemplo do traumatropo, né, que foi um dos aparelhos, dos instrumentos que provocaram essa ilusão de movimento. No Brasil, o primeiro desenho com o uso do computador foi Cassiopéia, feito por Clóvis Viana. Então, os artistas começaram a usar o vídeo digital, comunicação e expressão, né, técnicas audiovisuais, arte técnica, que foi a junção de arte técnica e linguagem, né? O uso dos recursos digitais envolve a edição de imagem fotográfica e de vídeo em programas especiais. Então, a gente pôde ver que todos esses instrumentos, os próprios programas digitais, utilizados para a criação de imagens e vídeos, são os mesmos para a criação de filmes, né? Os filmes de película e suas máquinas de projeção estão sendo substituídos por projetores, multimídias e DVDs, né? Então, a arte digital ela envolve o computador, as imagens cinematográficas e videográficas, né? Dessa arte surge então o interesse dos artistas e artistas plásticos em relação à informática nos primórdios de 1960, como já foi falado lá na obra de Valdemar Cordeiro. Isso, a criação do primeiro computador provocou interesse na arte, desafios importantes na aprendizagem, descoberta e a criatividade. Então, houve toda uma revolução em relação ao aparecimento do computador, né? A computação gráfica, ela proporcionou a construção de imagens já tridimensionais realísticas, né? Essa técnica, ela deu margem à criação artística com interação entre a imagem, a máquina e o indivíduo, né? Essa interatividade, ela surgiu outra característica, aliás, outra categoria artística, no caso o jogo eletrônico, tá? Que serve também de instrumento pedagógico, né? E as mudanças no processo de criação dos sistemas ou mecânicos para os sistemas digitais, eles transformaram, né? Eles deram novas formas, né, de criação, de geração, de transmissão, conservação e percepção dessas imagens, né? Sobre o reconhecimento cultural dos jogos para o computador, houve uma exposição, a Game On, ocorrida em 2002, em Londres, né? Os jogos eletrônicos despertaram interesse para um novo nicho de atuação de vários profissionais, né? E a aplicação da informática no desenvolvimento dos jogos, a construção de imagens bidimensionais, criação de músicas digitais, né? Simularam a nossa realidade, nosso comportamento, né? E como os demais animais também, né? Não só do ser humano, né? A arte digital considera que sem os efeitos visuais e sonoros não é possível sensibilizar o espectador, né? Então, na música também foi usado em potencial, né, o computador, no teatro, como já disse, no cinema, na dança, né? Então, foram criadas várias
programas que facilitam a produção artística nessas linguagens, dessas linguagens, né? Cada um com sua especificidade, né? Ajudando, simplificando muitas vezes o trabalho do artista e dando novas formas de sensibilização, né? Dessa linguagem, dessa produção. Então houve toda essa facilidade de manuseio, do fazer mesmo, do criar, né? Para o artista, né? Então o interesse do artista na informática, no uso desse computador, é facilitar a sua forma de criar, né? Com mais rapidez e também com uma forma nova de sensibilizar as pessoas, né? Não só ao próprio artista, mas às pessoas, porque tem que haver essa interatividade entre a obra do artista e a comunidade. Então a informática ela veio para dar esse apoio maior nessa interferência e nessa fusão do homem, da junção da máquina, da utilização desses aplicativos, desses programas, né, a uma nova forma de criar, que a gente vê desde o início da aula, dos outros vídeos, né, dos vídeos anteriores, que há essa evolução em relação à instrumentização e por que não o uso da tecnologia para produção desse artista, né, para um melhoramento, para uma forma diferente de produzir, de apreciar, de interagir com uma obra desse artista. Então, até mais e na próxima a gente vai conversar sobre os programas, né, que são utilizados, aplicativos, né, na produção artística, ok? Até mais!